Olá, dando continuidade à série de entrevistas, eu estou aqui agora com o meteorologista Giovanni Dolif, ele que é do CEMATEM, e ele vai contar para a gente sobre o contexto do desastre do Rio Grande do Sul e como que o CEMATEM agiu durante aquele desastre, né? Boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, o CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul foi um desastre natural. Então, o CEMADEM tinha como missão e obrigação emitir os alertas. Então, a gente já, com alguns dias de antecedência, começou a emitir alertas, dos quais a gente tem 3 níveis: moderado, alto e muito alto. Então, o nível foi subindo, chegou até um nível muito alto, especialmente na bacia do Taquari, que foi o rio que teve a maior subida de nível e que depois desencadeou o transbordamento lá no Guaíba. Então, a gente atuou por meio dos alertas que vão para a Defesa Civil Nacional, dali vai para a Defesa Civil Estadual e Municipal, para que esses órgãos, então, coloquem em ação os planos de contingência para proteger as estruturas, proteger a população, proteger a sociedade como um todo. Aquele evento, ele foi um evento meteorológico extremo. A gente teve um volume de chuva extraordinário, jamais registrado ali na região, volumes de 600 até 700 milímetros. Para a gente ter uma ideia, cada milímetro de chuva é 1 litro por metro quadrado. Então, você imagina 700 litros de água em 1 metro quadrado. É muita água, né? Isso caiu numa região com o relevo inclinado, né, com uma certa declividade, então toda essa água por metro quadrado escoa para um número de metros quadrados menores, então forma uma coluna de água maior ainda, por isso que a gente teve o Rio Taquari subindo mais de 20 metros. E por que teve uma chuva tão grande? Bom, a gente analisou o cenário como um todo, na América do Sul, nos oceanos próximos, porque uma chuva desse volume não é só a umidade que tem ali em cima do Rio Grande do Sul, né? Vem a umidade de longe, tem influência da temperatura dos oceanos de longe. E o que a gente observou? Bom, no Pacífico, temperaturas da superfície da água na região equatorial acima, bem acima da média, que é o que a gente chama de El Niño. Então, tínhamos um El Niño que, historicamente, está associado a eventos extremos de chuva no Rio Grande do Sul. Ah, mas esse foi muito maior do que outros, né? Bom, aí no Oceano Atlântico, da onde os ventos vêm e fazem a curva e chegam no Rio Grande do Sul, as águas também estavam bem quentes. Isso faz com que tenha maior evaporação, transporte mais umidade. Então, o ar começa ali na costa do Nordeste, mais para fora do Nordeste, né, os ventos alísios, eles entram por ali, vão até a Amazônia, fazem a curva, e quando encontram o paredão dos Andes, eles aceleram em direção ao sul. Exatamente, um corredor chamado de rio voador, né, os típicos rios voadores, que atuam, causam chuvas, eles são benéficos, que bom que tem eles, senão o Rio Grande do Sul seria uma região muito mais seca do que é hoje, né? Mas em situações em que você tem os oceanos mais quentes e regiões estratégicas, fornece condições de ocorrerem extremos de chuva como esse. Só que esses rios voadores, quando eles estão atuando, eles ficam por pouco tempo, 1 dia, 2, 3. O que a gente observou naquele período é a atuação dele por muitos dias consecutivos. Eles têm um episódio de chuva mais forte ali entre o final de abril, começo de maio. Depois teve um outro, por volta do dia 10 a 13 de maio, e mais um lá pelo dia 20 e 23 de maio. Então, o primeiro foi maior, mas teve outros 2. Né? Tanto que a gente teve repiques na inundação lá em Porto Alegre, por causa desses sucessivos eventos de chuva. E a gente já tinha tido em setembro do ano anterior um evento de chuva significativo que tinha sido o maior número de mortes no Rio Grande do Sul, 53 mortes, já em setembro. Né? Então, foi um período como um todo em que o clima, né, não era uma situação só local, mas globalmente a gente tinha uma condição de temperatura dos oceanos, de circulação do ar favorável para a ocorrência de extremos de chuva. Quanto tempo que vocês conseguem fazer essa previsão? E quais são os instrumentos que vocês utilizam para fazer esse monitoramento? Bom, atualmente, as previsões meteorológicas elas saem de supercomputadores que executam cálculos de equações da física que simulam o movimento de fluidos, como é a atmosfera, um fluido gasoso. Então, eles assimilam dados de temperatura, umidade, pressão no Brasil e no planeta todo, porque a atmosfera é uma só, né? Ela não tem divisão diferente de bacias hidrográficas, né? A água cai de um lado, vai para um rio, vai para o outro. Na atmosfera não, está tudo conectado. Então, a gente vê o que acontece no Atlântico, o que acontece no Pacífico, o que acontece na Antártica, o que acontece no Caribe, né? No Atlântico Norte, também influencia. Então, tudo isso chega para o supercomputador, ele faz os cálculos e faz previsões que são mais detalhadas e mais confiáveis até uma semana, 10 dias de antecedência. Então, com alguns dias, a gente já consegue saber
uma sinalização de que pode ter um evento significativo. É como você enxergar uma mata de longe. Você vê um verde escuro ali, né? À medida que você vai se aproximando, você consegue identificar plantas diferentes, cores diferentes, folhas secas, galhos secos. Na meteorologia também. Quanto mais próximo do evento, mais detalhes a gente consegue ter com relação à intensidade, o time, né, o horário da chuva e a localização dela. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Obrigado, foi um prazer.